Cane Corso e Pastor do Cáucaso, dois dos cães mais poderosos do mundo. De um lado, um cão que parece um urso e do outro, um molosso com um olhar aterrorizante. E hoje nós vamos analisar qual desses cães tem mais poder de combate, qual deles é o mais eficiente para guardar você e a sua casa. Mas bom, vamos à comparação desses dois monstros. Mas antes, não esquece de assistir o vídeo até o final e compartilhar com as pessoas que gostam de cães grandes e poderosos. Hoje vamos comparar dois cães bastante fortes e que são sempre citados como algumas das melhores raças de cães de guarda do mundo. Mas como nem toda comparação é fácil, ao final desse vídeo nós vamos ter um vencedor, mas vamos começar a nossa análise pela intimidação. Qual desses cachorros intimida mais? Um cão com cara de mal e olhar de búfalo ou um cachorro que se parece com um urso? Bom, fica bem difícil dizer qual desses cães assusta mais, mas na minha visão, um animal que as pessoas confundem com um urso na rua vai ter sim a capacidade de intimidação maior, até mesmo que a do Cane Corso. Mas muito disso é exatamente por conta do porte do Pastor do Cáucaso, já que se esses cães tivessem o mesmo porte, provavelmente o Cane Corso intimidaria mais. Contudo, como o porte deles é diferente e o Pastor do Cáucaso ainda tem uma pelagem que faz com que ele pareça maior, ele vai intimidar mais que o Cane Corso. A altura, um Cane Corso fêmea vai ter de 58 a 66 centímetros e um Cane Corso macho vai ter de 62 a 70 centímetros, o que já o torna mais alto, por exemplo, que um Rottweiler. E um Pastor do Cáucaso fêmea vai ter uma altura de 67 a 70 centímetros, já um Pastor do Cáucaso macho vai ter uma altura de 72 a 75 centímetros em média. Ou seja, um Pastor do Cáucaso vai ser consideravelmente mais alto que um Cane Corso e por isso a vantagem é do Pastor do Cáucaso. Peso. Bom, um Cane Corso fêmea vai ter de 40 a 45 quilos e um Cane Corso macho vai ter de 45 a 50 quilos, o que o torna um cão bem pesado, só que muito leve se comparado ao Pastor do Cáucaso. Embora, claro, o padrão do Pastor do Cáucaso não estipula um peso máximo, ele apenas estipula um peso mínimo, sendo que as fêmeas vão ter um peso mínimo de 45 quilos e os machos um peso mínimo de 50 quilos. Mas, claro, isso é apenas um peso mínimo, sendo que o macho do Pastor do Cáucaso costuma ser muito mais pesado do que 50 quilos e claramente é um cão que vai ser muito mais pesado que um Cane Corso. Então, sem dúvidas, a vantagem é do Pastor do Cáucaso. Convivência em matilha. Bom, nenhuma das duas raças foi selecionada em combates, embora elas possam ter sido utilizadas para esse fim esporadicamente. Mas em um contexto geral, o Cane Corso foi selecionado para guarda e caça e o Pastor do Cáucaso para defender o gado de animais selvagens. Ou seja, de certa forma, foram selecionados para enfrentar animais selvagens. Então, em tese, as duas raças poderiam sim conviver em matilha, mas no caso do Pastor do Cáucaso, a convivência entre fêmeas até é possível, mas a convivência entre machos é muito difícil. Já no caso do Cane Corso, embora eles também sejam animais dominantes, a convivência entre Cane Corsos machos é muito mais fácil se comparada à convivência entre pastores do Cáucaso machos. Então, nesse caso, o Cane Corso convive melhor em matilha do que o Pastor do Cáucaso. Agressividade com estranhos. Bom, se analisarmos a agressividade do Cane Corso com estranhos, vamos ver que as fêmeas geralmente são mais amenas que os machos, já que os machos são animais mais territorialistas e tendem a aceitar menos estranhos. Porém, a diferença entre machos e fêmeas não é tão absurda no caso do Cane Corso, mas no caso do Pastor do Cáucaso, essa diferença é realmente muito gritante. Os machos são animais absurdamente territorialistas e dominantes, sendo uma das raças de cães mais territorialistas do planeta, e as fêmeas tendem a ser um pouco mais amenas. E bom, como estamos analisando a capacidade de guarda desses cães, a agressividade com estranhos será vista como uma vantagem, e por isso o Pastor do Cáucaso é superior ao Cane Corso nesse quesito. Convívio com a família. Bom, nós falamos no tópico anterior sobre as diferenças de machos e fêmeas nas duas raças, e assim como aconteceu no tópico anterior, no quesito apego à família, tanto o macho do Cane Corso
quanto a fêmea são animais muito apegados e amorosos com a família. Claro que a fêmea, como na maioria das raças, será mais apegada do que o macho, mas a diferença não é tão absurda. Só que, no caso do pastor do Cáucaso, a diferença entre machos e fêmeas é realmente muito gritante, sendo as fêmeas animais extremamente familiares e se dando muito bem com crianças. Já os machos precisam de bastante disciplina para respeitar todos da casa. Então, as fêmeas das duas raças são tranquilas com a família, mas se compararmos os machos, o cane corso é muito mais apegado à família do que o pastor do Cáucaso, e por isso a vantagem é do cane corso. Preço. Bom, ainda existem pouquíssimos criadores de pastor do Cáucaso no Brasil, e isso faz com que essa raça se torne bastante cara de adquirir, sendo muitas vezes até mesmo inviável para a grande maioria das pessoas. Já o cane corso, embora seja um cão caro, vem se tornando cada vez mais acessível conforme a raça se populariza. Então, hoje com certeza o cane corso é mais barato que o pastor do Cáucaso. Força física. Os dois cães são bem fortes fisicamente, embora eu acredito que vocês já saibam que o pastor do Cáucaso tem uma vantagem nesse sentido. Isso porque, em especial, o macho do pastor do Cáucaso é um animal de porte muito superior ao do cane corso, além de ter uma seleção que privilegia animais fortes. E claro que nenhuma das duas raças é utilizada comumente para tração, então a força física não é a prioridade na seleção delas, mas pelo porte, obviamente, esses cães serão bem poderosos. Mas claro, como eu disse antes, o pastor do Cáucaso tem mais força física que o cane corso. Resistência. Esses dois cães são extremamente resistentes, até mesmo fica um pouco difícil dizer qual deles é o mais resistente, mas na minha visão, devido à seleção e à pelagem densa, o pastor do Cáucaso vai ser um animal mais resistente que o cane corso. Até mesmo porque o pastor do Cáucaso era um animal que enfrentava lobos e outros animais selvagens. Então não estamos falando de uma raça que é apenas grande, e sim de um animal gigante com a seleção feita e enfrentando animais selvagens. E por isso a vantagem é do pastor do Cáucaso. Inteligência. Bom, apesar do pastor do Cáucaso ser um animal de pastoreio, ele é considerado um cão extremamente teimoso, e isso é visto como sendo um sinal de falta de inteligência de obediência. Isso porque o ranking de inteligência canina não mede a capacidade cognitiva de cada raça, e sim a inteligência de obediência, ou seja, a capacidade de aprender e obedecer comandos rapidamente. Então, tanto os cães que demoram a entender os comandos, quanto os cães que são teimosos e simplesmente escolhem não obedecer, são classificados como cães pouco inteligentes, e por isso o pastor do Cáucaso seria considerado um cão pouco inteligente. Já o cane corso é considerado um cão bastante inteligente para um molosso, e por isso, com certeza, a vantagem é do cane corso. Força de mordida. Bom, segundo medições, a mordida do cane corso é de 317 kg e do pastor do Cáucaso seria próxima a 250 kg. Porém, como não sabemos o porte dos cães que tiveram sua mordida medida e se eles estão dentro do padrão da raça, existe um certo grau de incerteza quanto a essas medições. Mas, como elas são a única informação que nós temos sobre a força de mordida desses cães e o cane corso conseguiu morder mais forte, a vantagem é do cane corso. Agilidade. Embora o cane corso tenha uma aparência molossoide, isso leve muitos a pensar que ele é mais lento que o pastor do Cáucaso, eu posso afirmar que, de modo geral, o cane corso é mais rápido que o pastor do Cáucaso, existindo até mesmo alguns exemplares de cane corso que praticam agility, mesmo não sendo, obviamente, a melhor raça para esse esporte. Mas enfim, o cane corso leva vantagem no quesito agilidade. Estamina. Mesmo sendo um cão bem mais pesado que o cane corso, o pastor do Cáucaso é essencialmente um cão de trabalho, e por isso ele tende a ter um grau de energia bem alto. E a diferença de energia deles vai depender muito do porte do pastor do Cáucaso a qual estamos falando. Alguns tendo mais energia que o cane corso e outros menos, dependendo obviamente do porte desse cão. Mas na média, os dois cães têm um grau de energia semelhante. Conclusão. Bom, e no placar final do temperamento ficou 25 para o cane corso e 24 para o pastor do Cáucaso. E nos critérios de força, ou seja, no poder de combate das raças, ficou 29 para o cane corso e 31 para o pastor do Cáucaso. Ou seja, o pastor do Cáucaso é um cão mais poderoso que o cane corso, mas o cane corso tem os atributos de temperamento mais equilibrados que o pastor do Cáucaso. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal e compartilhar bastante. Obrigado a todos e até mais.